Fala pessoal, todos bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, me chamo Paulo. Voltando aqui no nosso curso de Clean Architecture no Flutter, eu vou mostrar para vocês como você pode instalar o Android Studio para que nós consigamos rodar o Flutter no emulador, tá bom? Lembrando que o Android Studio não será nosso editor de código nesse curso. Caso você queira utilizar o Android Studio como o seu editor de código nesse curso, você pode, sem problema. Mas as instruções que eu vou passar nesse curso são para utilizar o Visual Studio Code. O Android Studio servirá para a gente baixar o SDK do Android e criar um emulador, tá bom? Então vamos lá. Quais são as instruções? Vamos pesquisar por Android Studio aqui no nosso navegador, tá bom? Entramos aqui. Deixa eu pesquisar pelo Google, né? Android Studio. Sem entrar direto pelo link, né? Android Studio, para vocês verem. Então aqui, ó. Fazer o download do Android Studio das suas ferramentas. Esse cara. Fazer o download do Android Studio Panda 1. Vou rolar para baixo aqui, aceitar os termos e fazer o Android download, né? Pediu aqui para onde que eu vou fazer o download, vou fazer aqui para a pastinha downloads. Pode ser que demore um pouco, tá? Eu não sei exato aqui, não quis mostrar quantos megas são exatamente, mas sem problema, a gente aguarda. Pode ser que demore um pouquinho, tá bom? Esse download. Infelizmente eu não tenho editor, né? Eu não tenho editor de vídeo, então vai direto aqui a edição, sem edição, né? Sem corte, infelizmente. Ó, lembrando sempre, tá? Ó, concluiu já. Lembre sempre, cara, que eu não quero nada de vocês, eu quero somente o like aqui e a inscrição, tá bom? Ó, terminou de baixar, vou executar, tá? Esse Android Studio Panda 1 Patch Windows. Ótimo. Vou clicar em Next aqui no instalador. Next, então a gente vai adicionar aqui a Android Virtual Device. Aqui vocês podem escolher o lugar para instalar. Eu deixo instalar no local padrão. Aqui também eu simplesmente vou dar um install e aguardar. E nessa aula mesmo nós iremos configurar o emulador, tá bom? Vamos lá. Pode ser que demore um pouco aqui também, viu? Ele instala um monte de coisa aqui, Java, Gradle, SDK, centenas de coisas aqui, milhares de coisas, tá? Vou clicar em Next. E aqui, né, completando aqui o Android Studio Setup, e aqui está perguntando se eu quero iniciar o Android Studio. Sim, eu quero iniciar, porque nós iremos configurar a partir dele. Tá bom? Eu vou dar mais instruções aqui daqui a pouquinho. Bom, abriu aqui. Que ele perguntou se você quer usar, ajudar a melhorar o Android Studio enviando os reportes, tá? Eu não quero, tá bom? Ele abriu para mim nessa tela. E aqui eu quero fazer uma coisa. Ele vai abrir nessa telinha. Ele já detectou alguns projetos que eu tenho. E eu quero clicar aqui, ó, na direitinha e vir em Virtual Device Manager. Tá bom? Ó, abriu essa nova telinha. O que nós iremos fazer? Criar um Virtual Device. Aqui, ó, Create Virtual Device. Vou criar um novo. Ele vai abrir os devices. Eu gosto sempre de trabalhar com o device do Pixel 9 Pro, tá? Cliquei no Pixel 9 Pro. Essa é a resolução dele, 2856 por 1280. É uma resolução vertical, né? 1280 por 2856. Vou dar um Next. Ele vai pedir aqui para baixar, né, o API 36, né, API 36, Android 16 da Play Store. E aqui está pedindo para ele instalar aqui o x8664. Eu vou simplesmente dar um Next aqui.
tá? Finish. Clicar no Finish, ele vai criar para mim bonitinho, tá bom? Agora a gente pode até iniciar já esse cara para ver se ele está funcionando 100%. Boa. Ó, o emulador iniciou aqui. Lembrando que nesse primeiro momento a gente só está instalando as coisas, não precisaremos de 100% termos tudo rodando aqui, o projeto é só, beleza, Android Studio está aqui, Flutter está instalado, o Android Studio está instalado, o emulador está funcionando, não precisaremos nesse primeiro momento de rodar nada aqui, tá? Só vamos verificar se está tudo funcionando. Na próxima aula a gente vai instalar o Visual Studio Code também, que será nosso editor de código. Só aguardar um pouquinho, tá? Porque demora mesmo esse primeiro launch, né? Essa primeira subida do Android Studio, do emulador aqui. Ó, inicializou. Ok. Aguardar mais um pouquinho para vocês verem a cara dele, tá? Ótimo. Ó, finalizando a configuração, hein? Belezinha, tá aqui, 100% funcionando. E é isso, pessoal. Posso até fechar se eu quiser, tá? Fechar aqui. E finalizamos a aula agora. Na próxima aula instalaremos o Visual Studio Code, tá bom? Até mais.